de repente chega, era perto de meia-noite, chega 4 rapazes da minha igreja com uma menina bem magrinha. Depois eu soube que o apelido da menina era Mosquito. Ela era bem magrinha. Só que os 4 rapazes não conseguiam segurar o mosquito. Não seguraram. Era evidente, os 4 tinham que... E disseram, pastor, o senhor tem que nos socorrer. E aí eu disse, esse é verdadeiro. E ela se debatia e os rapazes mal conseguiam, traz aqui para o meu escritório. O escritório era em casa. Trouxeram, fechei a porta, estava eu e Mosquito. E ela olhando para mim, não é? E então eu orei, pedi a Deus que naquele instante tivesse compaixão daquela moça e coloquei a mão sobre ela e disse, sai em nome de Jesus. E ela caiu. Abri os olhos depois e disse, quem é o senhor, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? Marcos capítulo 1, vamos ler do verso 21 até o verso 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus nos instrua na sua palavra, para que ela fale ao nosso coração. Oremos. Ó Deus querido, bendizemos o teu nome, na manhã desse dia, dia do Senhor, gratos porque podemos nos reunir livremente para cantar os louvores, ler a tua palavra, ouvir a sua explicação, nos congraçar com os irmãos e depois ter a nossa escola dominical. Bendizemos o teu nome, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és majestoso. Nós pedimos que teu Espírito Santo agora nos conduza na compreensão da tua palavra, que ela fale ao nosso coração, nos transmita conhecimento de ti e também que nos ensine de que maneira prática nós podemos viver o teu evangelho. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já vimos qual é o propósito de Marcos com esse evangelho que ele escreveu. O objetivo dele é apresentar uma apologia ou uma defesa para um fato que parecia contraditório. Ele está escrevendo aos moradores de Roma. Roma era a capital do império. Um império que se estendia por todo o mundo conhecido e que era encabeçado por um César, um homem poderoso que era considerado de origem divina. Os exércitos de Roma eram invencíveis, eram enormes. O poderio de Roma era incalculável. Os romanos valorizavam o poder, a força, o domínio. E de repente começam os cristãos a aparecer em Roma, uma seita, uma religião, dizendo que o Filho de Deus, que estava acima do César, tinha vindo a esse mundo, mas que ele tinha primeiro morrido numa cruz, rejeitado pelo seu povo, humilhado, sofrendo uma morte vergonhosa. Então isso para os romanos não era uma coisa que soava muito bem. Não é? Como é que alguém que é rejeitado pelo seu povo, exposto publicamente a um tipo de morte que era reservada para os piores criminosos, como é que esse podia ser o Filho de Deus? O Evangelho de Marcos procura mostrar, através do registro que faz das ações de Jesus, dos atos de Jesus e do seu ministério e de suas palavras, que sim, Jesus de Nazaré, morto,
crucificado, envergonhado, publicamente rejeitado pelos seus. Ele é o Filho de Deus. Isso ficou demonstrado durante os 3 anos em que ele esteve aqui, pelos sinais e prodígios que ele fez, pelos seus atos realizados, especialmente pela sua ressurreição. O Evangelho de Marcos se concentra no final dele, na última semana de Jesus e particularmente nos eventos em torno da sua morte e finalmente da sua ressurreição gloriosa. Então o Evangelho de Marcos é uma apologia à cruz de Cristo, escrita para uma sociedade que valorizava o poder, a vitória, a conquista, um ambiente muito parecido com o de hoje, onde a mídia, onde as empresas de marketing, onde a sociedade em geral promove a ideia do vencedor, do conquistador, do homem autossuficiente que consegue as coisas pela sua própria força. Nesse ambiente nós proclamamos a Cristo e Ele crucificado, em sua fraqueza, na sua humilhação, como sendo o caminho de Deus para salvar pecadores. E sim, Ele era de fato o Filho de Deus. É isso que é o Evangelho de Marcos. Nas mensagens anteriores, e nós estamos bem no início do Evangelho, essa é a 7ª mensagem no Evangelho de Marcos. Nas mensagens anteriores, nós vimos a narrativa que Marcos faz da preparação de Jesus para o seu ministério aqui nesse mundo. Ele tinha cerca de 30 anos de idade quando João Batista, seu primo, aparece no deserto da Judeia, às margens do Jordão, chamando toda a nação judaica ao arrependimento e batizando os arrependidos e dizendo que estava chegando aquele prometido pelos profetas, alguém que era mais poderoso do que ele. Em seguida, Jesus se apresenta, é batizado por João no Rio Jordão. O Espírito de Deus vem sobre ele na forma de uma pomba e Deus do céu diz: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." E dali, cheio do Espírito Santo, Jesus é levado para o deserto, onde é tentado durante 40 dias por Satanás, que fez todos os esforços, usou de todas as estratégias para levar Jesus Cristo a pecar, como ele havia feito, Satanás havia feito, milhares de anos antes, lá no Jardim do Éden, com o primeiro homem. Mas o segundo homem, o último Adão, resistiu e venceu Satanás e dá início, então, ao seu ministério naquela região da Galileia, que fica ao norte da Judeia. Marcos registra, a partir daí, vários outros acontecimentos que têm como objetivo agora mostrar a autoridade de Jesus. Primeiro ele mostra como ele se preparou para um ministério e em seguida ele começa a narrar esse ministério na Galileia, destacando atos que Jesus fez e que provam que ele é o Filho de Deus. O primeiro foi o chamado dos primeiros discípulos. Nós vimos na mensagem anterior como Jesus, passando na praia, ele chama 4 pescadores para serem os seus seguidores, Pedro, André, Tiago e João, mostrando com isso a sua autoridade sobre as pessoas. Ele chama e as pessoas obedecem. Hoje nós vamos ver como Marcos registrou a autoridade de Jesus sobre espíritos imundos. Ele narra um encontro que Jesus teve com um endemoniado na sinagoga da cidade de Cafarnaum. E como Jesus expulsou o demônio que possuía aquele homem e quais são os efeitos disso. O meu alvo, então, é expor a passagem, mostrando de que maneira Marcos enfatiza a autoridade de Jesus e, no final, nós queremos trazer uma aplicação para nós, o que é que esse texto tem a ver conosco nos dias de hoje. Então, vamos para o texto. Vamos começar com o local, onde é que aconteceu. O verso 1 diz aí que depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele, Jesus, ensinar na sinagoga. A cidade de Cafarnaum era uma cidade que ficava às margens do lago da Galileia e é ali que Jesus vai estabelecer a base para o seu ministério de pregação e de visitação aos povoados e vilas daquela região. É de lá que ele vai fazer a sua rota de itinerância, pregando em todas as vilas de pescadores e povoados que havia naquela região. Era lá em Cafarnaum que morava Pedro, e a sogra de Pedro morava com ele. E junto com Pedro morava André também. E Pedro e André são dos primeiros discípulos. E quem sabe era lá que Jesus ficava, na casa de Pedro e André.
Lá é que é a base, então, do seu ministério na Galileia. Marcos nos diz que ele foi para lá logo depois do chamado dos discípulos. Veja o verso 21, depois, o depois é o depois do que vem antes. O que é que aconteceu antes? O chamado dos discípulos. Então, depois de ter chamado os discípulos, Jesus entra com eles na cidade de Cafarnaum, que era a casa de Pedro. Mas a gente sabe que os relatos bíblicos, eles são às vezes compactados, né? Meio que zipados. Então, entre uma passagem e outra pode ter decorrido bastante tempo. É provável que entre o verso 20 e o verso 21 já havia decorrido algum tempo. O fato é que quando Jesus entra em Cafarnaum, ele já era bem conhecido, a sua fama o precedia. Já era do conhecimento de todos a sua pregação. E Jesus não perde tempo, né? Diz aí o verso 1. Imediatamente, logo, no sábado, ele foi ensinar na sinagoga, porque o ministério de Jesus era focado principalmente no ensino. Fazer milagres e expulsar demônios era secundário. O alvo dele era ensinar. Por isso, quando o sábado chegou, a primeira coisa que ele fez, ele foi na sinagoga e na sinagoga ele ensinava. Aí nós temos essa pergunta. Como é que Jesus podia ensinar na sinagoga? E aqui eu quero gastar algum tempo com vocês a respeito das sinagogas judaicas e mostrar como é que elas funcionavam e por que Jesus pôde pregar ali. A origem das sinagogas foi durante o cativeiro babilônico. Vocês todos se recordam da história do Antigo Testamento, de como Deus castigou a nação de Israel, levando os prisioneiros através dos babilônicos, por conta da idolatria que eles haviam cometido. E o que aconteceu? A religião de Israel girava em torno do templo. No templo havia o altar, onde eram oferecidos sacrifícios, havia sacerdotes, havia todo um esquema que girava em torno de agradar a Deus pela oferta de animais. Agora eles estavam na Babilônia, toda a nação foi levada para a Babilônia. Eles não tinham mais templo, eles não tinham sacerdote, eles não tinham sacrifícios. Então eles começaram a criar as sinagogas, que vieram como substitutas do templo. Lá não havia sacrifício, mas na sinagoga havia a leitura da lei de Moisés, havia oração, havia louvor e instrução que era feita por um escriba, por um mestre, por um rabino. Nos escritos dos rabinos do século II e III, está dito que a leitura da lei substitui os sacrifícios. E hoje os judeus vivem a mesma coisa. Como vocês sabem, o templo de Jerusalém já não existe mais e não há mais sacrifícios que são oferecidos lá. Então, como é que o judaísmo sobrevive se ele era baseado no templo? A resposta é que hoje o judaísmo é uma religião que é focada na leitura da lei e na explicação. As sinagogas se tornaram centro de adoração e de louvor no judaísmo moderno, já que eles não têm o templo. Quando eles voltaram do cativeiro para a Judeia e para a Galileia, eles mantiveram aquele costume. Reconstruíram o templo, mas fizeram também sinagogas. E a sinagoga agora está lado a lado com o templo. Então, enquanto que os sacrifícios eram oferecidos no templo, a leitura da lei e a explicação da lei era feita na sinagoga aos sábados. Para fazer uma sinagoga, bastavam 10 homens. Se tivesse 10 homens judeus numa cidade, com mais de 12 anos, eles podiam se organizar. Era eleito um conselho e um mestre, que era o chefe da sinagoga, que era quem dirigia a liturgia. E os professores eram os escribas. É interessante isso, desculpa perder um pouquinho de tempo com isso, mas é bom que lança o pano de fundo para muitas outras coisas e para vocês entenderem muitas outras coisas no Novo Testamento. Então, gente, durante esse tempo lá, quando o culto era concentrado nas sinagogas, a lei era lida, só que a leitura era feita tão frequentemente que os rolos, eles se gastavam. E era preciso fazer cópias e mais cópias da lei de Moisés.
Então as pessoas que faziam essas cópias eram chamados de escribas. E de tanto copiar a lei, o escriba se tornou um especialista. Todo mundo, é fácil entender isso, né? De tanto você copiar uma coisa, você decora aquela coisa. Você aprende aquela coisa, você começa a fazer perguntas sobre aquela coisa. Então os escribas se tornaram os mestres da sinagoga. Eles eram os profissionais, eram experts, os eruditos, os professores. E vocês sabem quem foi o primeiro escriba? Esdras. Esdras foi o primeiro escriba, está lá no Antigo Testamento. Então toda uma linhagem de profissionais vem através de Esdras. Então nas sinagogas, todo o ensino era feito através dos escribas. Interessante que escavações na cidade moderna de Cafarnaum, a cidade existe até o dia de hoje, mostraram uma sinagoga que data do século IV. E por baixo dela descobriram os fundamentos de uma sinagoga mais antiga ainda, que alguns acham que era exatamente essa sinagoga que Jesus costumava frequentar em Cafarnaum. Jesus, então, ele podia no sábado entrar na sinagoga e ensinar, porque era prática na sinagoga de dar a palavra, o mestre lá dava a palavra a qualquer rabino conhecido, a qualquer líder que era reconhecido pelo seu ensino e sua capacidade. E a essa altura, Jesus já havia se tornado conhecido. Jesus já tinha seguidores, por isso que quando ele chega na sinagoga de Cafarnaum, ele tem essa oportunidade de ensinar, o mestre lhe concede a palavra, e foi uma coisa que Jesus usava o tempo todo, onde ele chegava, ele ia na sinagoga ensinar. E mais tarde, quem é que vai usar a mesma coisa? Paulo. No livro de Atos, você vê o apóstolo Paulo chegando nas cidades, indo direto para as sinagogas, porque lá, como rabino, Paulo era convidado para pregar. E ele aproveitava, abria as escrituras e pregava a palavra de Deus. Agora, esses escribas, isso aqui também é importante, como era a pregação deles? Eles, de tanto copiar as escrituras, eram mestres, e quando eles explicavam a Bíblia, o que eles faziam eram aplicações minuciosas da lei. Olha, a lei do sábado se aplica da seguinte maneira: você só pode andar 1 quilômetro no sábado. Tem que descansar no sábado, mas se você andar 1 quilômetro, você está guardando o sábado. Você pode caminhar, mas se você caminhar, você tem que caminhar por 1 minuto. Se você botar água para ferver, tem que ser para uma panela só. Então, muitas aplicações da lei eram feitas por ele. E eles aí criavam outras leis e ficavam citando a autoridade, porque o rabino fulano disse isso, o rabino cicrano disse isso, o escriba fulano falou isso aqui. Então, era assim que funcionava. Agora imagina Jesus chegando num lugar onde o ensino era feito dessa maneira e ele começa a ensinar. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Aí, epa, isso aqui é diferente. Esse mestre tem alguma coisa aqui diferente. E essa foi exatamente a reação que toda a multidão que estava na sinagoga naquele sábado sentiu, como diz o verso 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Todo mundo ficou, mas peraí, esse cara é diferente. Ele fala com autoridade, uma autoridade que é dele. Em vez de ficar citando o rabino Jacó disse isso, o rabino Esaú disse aquilo, o rabino Isaac falou aquilo, Jesus falava com sua autoridade. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E o efeito foi esse de admiração diante daquela situação. Qual era a doutrina que Jesus ensinava? Jesus ensinava que o reino de Deus havia chegado, que todos deviam se arrepender e crer nas boas novas, que os tempos prometidos nas Escrituras estavam se cumprindo. E não só as pessoas notaram a presença de Jesus, mas os demônios também. Nos diz aí os versos 23 e 24, que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual gritou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
A gente não sabe se esse homem que estava possuído de um espírito imundo, se ele era um frequentador da sinagoga ou não. O texto não deixa claro. Marcos dá a entender que de repente ele aparece, e aparece logo que Jesus começa a pregar. Então pode ser alguém da multidão que estava de fora, que entrou. Mas Lucas, que também tem esse trecho, ele diz que estava na sinagoga um homem com espírito imundo. Então a gente não sabe se o homem chegou naquela hora ou se ele era um frequentador da sinagoga. Se ele era um frequentador da sinagoga, isso levanta uma questão interessante. Um endemoniado que frequentava a sinagoga durante anos e nunca se sentiu perturbado com nada. Os escribas liam a lei de Moisés, explicavam a lei de Moisés, pregavam, e o homem estava lá endemoniado. Na hora que Jesus chega e começa a pregar com autoridade, o demônio acorda, desperta dentro do homem. E o demônio olha, e o demônio ouve, e o demônio reage. A reação do demônio, ela está aí no verso 24, são duas perguntas e uma declaração. Mas nós precisamos antes explicar o que é que significa isso, que Marcos diz no verso 23, que apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Estar possesso no Novo Testamento significa estar possuído, completamente dominado por uma entidade maligna. É diferente de ser tentado, é diferente de ser oprimido. Na possessão, o espírito imundo se apodera da pessoa, entra na pessoa, domina a sua personalidade, suas ações, suas reações e suas atitudes. E os efeitos da possessão, que é o completo domínio da personalidade humana por espíritos malignos, é a transfiguração da pessoa numa outra pessoa, geralmente num estado de violência e agressividade, apesar de que Satanás entrou em Judas e Judas não teve nenhum desses sintomas. Judas, quando Satanás entrou nele, ele saiu de onde ele estava e ele foi vender Jesus, foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Judas não babou, não caiu no chão, não revirou os olhos, não ficou tremendo, não atacou ninguém, mas ele estava possesso por Satanás. Então os efeitos são diferentes na Bíblia, mas um dos mais comuns é que a pessoa é transfigurada e geralmente ela fica mais violenta. E o propósito do demônio quando toma uma pessoa parece ser destruir aquela pessoa psicologicamente, espiritualmente e fisicamente também. Quando o demônio reconhece a presença de Jesus, ele grita. E em gritos ele diz três coisas. Ele faz duas perguntas a Jesus e uma declaração. A primeira pergunta está aí no verso 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Essa é uma expressão que significa simplesmente, o que é que você quer de nós? O que é que você veio fazer aqui? Vá-se embora, nos deixe em paz. Nós não temos nada um com o outro. Eu sei quem é você, Jesus de Nazaré. O demônio havia reconhecido Jesus, provavelmente porque a fama de Jesus já tinha corrido no mundo espiritual, desde que ele havia derrotado Satanás 40 dias lá no deserto. E a derrota do chefe não passou despercebida para os demais demônios. Eles sabiam que o Filho de Deus havia chegado e já havia derrotado o maioral dos demônios. E esse demônio então reconhece ali, para surpresa dele, não é? O demônio é meio que tomado de surpresa ali. De repente, no espaço do demônio, que era a sinagoga, era o local que ele frequentava, quem é que chega? Exatamente aquele que derrotou o chefe. Por isso o demônio grita, não é? Vai embora! O que é que eu tenho com você? O que é que você veio fazer aqui? Essa é a primeira pergunta do demônio. A segunda pergunta dele está no verso 24. Vieste para perder-nos? Essa pergunta do demônio reflete a consciência que os demônios têm de que no dia do juízo final que se aproxima, é Jesus Cristo quem lançará no inferno e na condenação eterna Satanás e seus anjos, os seus seguidores, que são os espíritos imundos. Deus tem determinado o dia em que lançará no inferno eterno, para onde o sofrimento será sem pausa e intermitente,
Ali Deus vai lançar os ímpios e também Satanás e seus anjos, porque os espíritos imundos são anjos caídos, não é o espírito de gente que já morreu, mas são anjos caídos, seres sem forma, não é? Que são seres espirituais que entram nas pessoas e tentam as pessoas, e o dia da destruição deles está marcado. Todo mundo está acostumado a ver nos filmes de Hollywood, não é? Quando fala eles tentam explorar a figura do diabo, como se o diabo já estivesse no inferno. Vocês já viram aquelas cenas de alguns filmes, né? Que o diabo, né, de vermelho, aquele chifrão e com um tridente, né, assando gente lá no inferno, como se o diabo fosse o rei do inferno. Já viu aquilo? É mentira, tá? Não acredita nisso não, porque o diabo não está no inferno. Ele não está no inferno, ele ainda vai, e quando ele for, ele não vai para ser o rei do inferno para atormentar os homens, ele vai para sofrer eternamente, juntamente com os demônios, por enquanto Deus permite que eles andem entre nós, que estejam no nosso mundo, que hajam até determinado ponto de acordo com os projetos e os planos de Deus, porque como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa e ele vai de acordo com aquilo que Deus determinou, embora que contra a vontade. Então, essa foi a pergunta desse demônio apanhado de surpresa. Chegou a hora, o que é que você veio fazer aqui? Você já veio para perder-nos, quer dizer, para nos lançar na perdição? Eu pensei que eu tinha mais tempo, né? Eu pensei que ia ainda demorar, mas a tua presença aqui significa que o juízo já chegou. Chegou o momento de o Senhor nos lançar no inferno. É isso que o demônio está perguntando. Se o dia escatológico da ira de Deus, o dia do juízo já havia chegado, porque ele identificou Jesus como sendo o Filho de Deus, e é a declaração que ele faz no final: eu bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Veja o contraste entre a maneira como Marcos descreve o Espírito, diz que ele era um espírito imundo, e Jesus, e esse espírito imundo se refere a Jesus como sendo o Santo de Deus. Esse é o contraste. O espírito imundo, a imundícia aqui é a maldade, a perversão, a rebelião contra Deus, a impureza, o ódio contra Deus, a revolta contra Deus, enquanto que Jesus era o Santo de Deus, humilde, manso, puro, submisso, obediente ao Pai. Santo de Deus é uma expressão do Antigo Testamento que é usada com relação ao Messias. E o demônio, na hora, reconheceu que ele estava diante daquele que havia sido profetizado no Antigo Testamento. O Santo de Deus havia chegado e, portanto, com ele, o juízo. Era isso que o demônio estava pensando, que chegou a hora em que ele seria lançado para o inferno eterno. Mas não era a hora ainda, e ainda não chegou. Jesus, no verso 25 a 28, ele expulsa o demônio, ele liberta aquele homem. E ele começa com uma repreensão, diz aí, verso 25, mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, cala-te, cala a boca. Foi a resposta que Jesus deu ao demônio. Essa repreensão de Jesus, para que o demônio calasse a boca, ela tem algumas razões. Talvez, ao citar o nome de Jesus, o demônio queria ganhar alguma autoridade sobre ele. Eu sei teu nome, tu és Jesus de Nazaré. No mundo antigo se pensava que conhecer o nome de uma entidade daria poder à pessoa. Isso é baseado na mitologia grega. Hoje em dia, muitos pastores e exorcistas, eles parecem acreditar nisso porque eles ficam muito interessados em saber o nome dos demônios, né? Qual é o nome? Como é que você se chama? Declara teu nome. A ideia é que se você sabe o nome da entidade, você tem poder sobre ela. E aqui o demônio, ao dizer tu és Jesus de Nazaré, parece que quer fazer o jogo contrário, né? Exercer alguma autoridade sobre Jesus. Não funcionou, né? Outra razão para Jesus mandá-lo calar-se é que Jesus, e a mais provável, é que Jesus não precisava e não queria que o demônio desse propaganda ou fizesse propaganda de quem ele era.
Jesus não precisa da propagação dos demônios, da declaração dos demônios. As pessoas teriam que reconhecer quem era Jesus, o Santo de Deus, o Filho de Deus, por elas mesmas e não através do testemunho de demônios. Já pensou alguém poder um dia dizer assim: eu me converti porque eu vi um demônio dizer que Jesus era o Filho de Deus, não é? Então o demônio foi instrumento na salvação daquela pessoa. Cala-te, Jesus disse, cala a boca. Diante dele, o demônio não tinha autoridade nenhuma. E Jesus não queria dar espaço, né, para demônio nenhum. Se Jesus hoje fosse pastor, pode ter certeza que ele continuaria a não dar um microfone para demônio falar. Pode ter certeza. Ele não daria microfone para gente endemoniada falar. A resposta de Jesus sempre seria: cala-te, cala-te. Não queremos testemunho, não quero ouvir, não quero saber, tua palavra não interessa, você está diante da minha autoridade, você não tem o direito nem de falar. E então em seguida diz o texto que Jesus ordena: sai desse homem. O que Jesus faz aqui é bem diferente do exorcismo que era feito naquela época. Naquela época tinha exorcistas, só que o exorcismo era um cerimonial longo, se utilizava fórmulas mágicas, tinha todo um processo e era feito por gente profissional. Então, entre os judeus havia exorcistas ambulantes, que eram chamados quando os judeus achavam que uma pessoa estava possuída de um espírito imundo. Então, os exorcistas chegavam na casa, pegavam a mecha de cabelo da pessoa, uma peça de roupa, faziam umas quimbandas lá, uns rituais mágicos secretos, e jogavam em cima, chegavam em cima da pessoa, colocavam pasta, óleo preparado, e tinham todo um ritual para a expulsão de demônios lá. Agora, Jesus faz uma coisa diferente que ninguém estava acostumado com isso. Simplesmente ele se vira para o demônio e diz: sai desse homem. Aqui não tem magia, aqui não tem ritual, aqui não tem nenhum processo, não tem fórmula mágica, não tem uso de objeto, não tem copo d'água, não tem sal grosso, não tem nada. É a palavra: sai desse homem. E o resultado é que o demônio, contra a sua vontade, ele sai, não sem antes tentar destruir o homem. Diz o texto aqui, no verso 25, que o espírito imundo agitou o homem violentamente. Lucas diz que o homem chegou a cair no chão. Então ele ainda tenta, não é, antes de sair, fazer algum mal naquele homem, mas ele não consegue. E aí, gritando em alta voz, o espírito sai do homem, liberta aquele homem e vai procurar outro lugar, procurar outra pessoa onde vai entrar também. O resultado do que aconteceu está no verso 27 e 28. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: o que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Isso porque muitos daqueles rituais que eram feitos lá não davam em nada, né? Tem uma história de um desses rituais no livro de Atos, que aconteceu na cidade de Éfeso, quando 7 exorcistas profissionais, que eram filhos do sumo sacerdote Seva, eles tentaram expelir o demônio de uma pessoa, dizendo assim: sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E o demônio pula em cima dos 7 homens e bate nos homens, rasga a roupa deles e eles fogem tudo pelado para poder salvar a vida, não é? Então, esses exorcismos às vezes não dava certo nem nada. Quando Jesus, com a palavra, liberta aquele homem, o espanto cai sobre a sinagoga. Eles já haviam se admirado da pregação de Jesus, e agora a pregação é acompanhada de uma demonstração extraordinária de poder. Quando aquele demônio sai daquela pessoa, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Verso 28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Não era o que Jesus queria, mas a fama dele correu. E boca a boca, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, não tinha
Facebook, não tinha Instagram, não tinha Snapchat, não tinha nada, e-mail, mas tinha o boca a boca, que é a maneira mais eficaz da fofoca. Continua sendo, né? Continua sendo o boca a boca. E aí a fama... Rapaz, você ouviu falar o que aconteceu lá no culto na sinagoga de Cafarnaum? Apareceu lá um tal de Jesus daqui, de Nazaré. Nazaré não era muito longe de Cafarnaum, não. Ele era lá de Nazaré, ele veio para cá. Ele estava ensinando coisas novas, coisas diferentes, com autoridade. E lembra de fulano que frequentava lá a sinagoga tantos anos? Lembra de fulano? Ele era um endemoniado, estava lá a vida toda. Na hora que Jesus começou a falar, o homem se manifesta lá, começa a gritar e dizer coisas, e Jesus só com a palavra expulsa aquele demônio. Nós nunca vimos isso. Quem é esse homem? E aí então a fama de Jesus começa a correr por toda aquela região. O que é que nós podemos aprender desse texto, queridos? São muitas lições, mas eu vou tirar apenas uma ou duas para nós. A primeira delas, os demônios existem e a possessão demoníaca é uma realidade. Muitos tentam explicar relatos como esse no Novo Testamento, dizendo que naquela época os autores bíblicos eles não tinham conhecimento de determinadas doenças e distúrbios mentais, e eles então não sabiam diagnosticar dupla personalidade, uma pessoa lunática, uma pessoa com epilepsia ou com algum tipo de doença que tem sintomas parecidos com possessão demoníaca. Determinados distúrbios mentais têm, sim, dupla personalidade, mudança de voz, alteração do comportamento. Então, é muito parecido. E naquela época ninguém sabia fazer o diagnóstico, então todo mundo identificava distúrbios mentais como sendo possessão demoníaca. Então você vai encontrar gente dando essa explicação. Mas a verdade é que os autores bíblicos sabiam fazer a diferença entre o que era doença e o que não era uma doença. Há casos de Jesus curando pessoas que estavam doentes, claramente doentes, e há casos claros de Jesus curando pessoas que estavam possuídas por um espírito maligno. Essa distinção é muito clara aqui. Segunda coisa, outros dizem que esses relatos aqui são o que a gente chama de mito ou de lenda. Tipo assim, naquela época as pessoas não sabiam explicar por que os homens são tão maus. Daí criaram a ideia de uma entidade maligna que era a personificação do mal e chamaram essa entidade imaginária de Satanás. Então Satanás, segundo essas pessoas, não existe. O que existe é que as pessoas, na tentativa de explicar por que as pessoas são tão más e fazem tanta violência, elas então criaram a ideia de que o mal é uma pessoa e que tem uma maldade acima dos homens. Mas isso vai contra, primeiro, o fato de que corriqueiro, né? Nós sabemos que as pessoas elas são capazes de fazer o mal por elas mesmas. Elas não precisam de nenhum estímulo externo para fazer isso. Então, essa explicação de Satanás, como sendo a explicação para a maldade humana, ela não bate com a experiência. E segundo, sendo a Bíblia nossa fonte de conhecimento, está muito claro que o homem é mau e existem também espíritos maus. Existem demônios que nos cercam, estão ao nosso redor. Negar isso é negar o ensino de Jesus e dos apóstolos. A possessão demoníaca, então, ela é uma realidade. É interessante que nós não sabemos as causas. Por que esse homem estava possesso? Por que ele e não outro? Mas adiante Jesus vai encontrar uma criança possuída por um demônio. Por que aquela criança estava possuída por um demônio e não outra? Por que uns são possuídos e outros não são? A Bíblia não dá resposta para isso. Não há uma resposta clara na Bíblia. Por que é que o demônio entra numa pessoa e não entra noutra? A única forma de estarmos salvos, de estarmos seguros, é estarmos em Cristo Jesus. Segunda coisa que eu queria dizer, terminando, como coisa que podemos aprender do texto, é que a expulsão de demônios, toda ela que aparece no Novo Testamento,
tem como alvo isso aqui: mostrar a autoridade de Jesus e confirmar que ele é o Filho de Deus, o Santo de Israel. Jesus havia chegado, Filho de Deus havia se manifestado, e ele então havia começado a destruir o reino de Satanás. Ele começa agora a avançar contra o reino das trevas, libertando as pessoas que estavam possuídas e presas pelo poder do diabo. E é ele que vai destruí-los eternamente no inferno, e por isso que Jesus não os deixa falar. É claro, isso não significa que tudo que a gente ouve hoje, ou vê hoje, que passa por possessão demoníaca, é possessão demoníaca. Precisamos ter muita sabedoria. Uma vez eu fui chamado para atender um caso de possessão demoníaca. Eu era pastor numa outra cidade. E o rapaz estava trancado em casa, havia quebrado tudo no quarto, fazia isso com frequência, se tornava extremamente violento, agressivo. O que punha na frente dele, ele quebrava. Finalmente a família trancou ele num quarto. Ele já estava lá 2 dias. E me chamaram. E quando era uma família de uma igreja pentecostal. E aí me chamaram. Eu disse: vocês sabem que eu sou pastor presbiteriano, né? Não, né? Nós conhecemos o senhor, queremos que o senhor vá. Chamei um presbítero e nós fomos. Disse: pode abrir o quarto. Pastor, ele é brabo, pode abrir. E nós entramos, eu e o presbítero. E de fato estava lá o moço, estava na casa dos 18 anos de idade. O quarto era uma bagunça indizível. Tudo quebrado, até as ombreiras das janelas ele ia arrancar. E lá, quando viu a gente, começou a bufar e aí eu mandei sair em nome de Jesus. Não aconteceu nada. Aí, presbítero, lê a Bíblia. O presbítero abriu: sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e o bicho rosnando lá. Não aconteceu nada. Eu disse: presbítero, ou a gente não tem poder nenhum, ou não é possessão, não. Aí nós saímos de fininho, fechamos a porta, e eu disse para a família: vocês, ele fica bom. Aí a família disse: depois de um tempo ele dá uma parada. Disse: então quando ele parar, leva ele lá no meu gabinete, eu vou conversar com ele. Aí 2 dias depois chega o rapaz lá no meu escritório. E durante 1 mês eu conversei com esse rapaz. E finalmente nós chegamos à conclusão: abusado pelo pai na infância. Abusado sexualmente, cedo. Levado para essa igreja, onde ele lá via as pessoas sendo levadas à frente, espumando, caindo no chão, babando, se contorcendo. Ele absorveu aquela forma como sendo a forma pela qual ele expressava toda a raiva, amargura e ódio que ele tinha no coração. Então, quando ele sentia toda aquela revolta pelo abuso que ele sofreu do seu pai, ele se manifestava daquela forma. Aquele moço precisava de cuidados espirituais, pastorais e médicos, e não de expulsão. Mas aí outro dia, estava em casa com a Minca, né? A gente estava plantando uma igreja lá na cidade de Olinda, e de repente era perto de meia-noite, chega 4 rapazes da minha igreja com uma menina bem magrinha. Depois eu soube que o apelido da menina era Mosquito. Ela era bem magrinha. Só que os 4 rapazes não conseguiam segurar o mosquito. Não seguraram. Era evidente, os 4 tinham que... E disseram: pastor, o senhor tem que nos socorrer. E aí eu disse: esse é verdadeiro. E ela se debatia e os rapazes mal conseguiam. Traz aqui para o meu escritório. O escritório era em casa. Trouxeram, fechei a porta, estava eu e Mosquito. E ela olhando para mim, não é? E então eu orei, pedi a Deus que naquele instante tivesse compaixão daquela moça, e coloquei a mão sobre ela e disse: sai em nome de Jesus. E ela caiu. Abri os olhos depois e disse: quem é o senhor, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? Comecei a conversar com ela. Os pais eram donos de um terreiro de Umbanda, e ela cresceu naquele ambiente. Eu disse para ela, não me lembro mais o nome dela, só o apelido, né? Eu disse para ela: você foi liberta hoje à noite de não sei quantos, ou de um espírito, eu não sei, não fiz perguntas, não é?
mas uma entidade estava em você. Mas se você não se converter a Jesus Cristo, se você não encher o seu coração da presença de Cristo e do Espírito Santo, ele vai voltar e vai ser a mesma coisa. E como Jesus disse, ele vai trazer 7 piores do que ele. Possessão demoníaca existe. Precisamos de discernimento, porque nem tudo que parece possessão demoníaca é. E às vezes ela nos passa despercebida, está na cara da gente. Precisamos de sabedoria e discernimento, mas que é uma realidade. Estas coisas aqui foram escritas para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Se você se sente oprimido, assediado, tentado por poderes malignos, não procure, não recorra a nada mais. Tem gente que quando se sente oprimida começa a ver vulto, ouvir voz, ver objetos se mexendo, barulho de noite em casa, vai procurar ajuda no candomblé, no espiritismo, na umbanda. Não. O único que tem autoridade sobre os poderes malignos é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho de Marcos e os outros evangelhos e todo o Novo Testamento foi escrito, porque ele é o Santo de Deus. Diante dele os demônios perguntam: vieste para perder-nos? Reconhecem a autoridade de Jesus. Então não recorra a nada a não ser ao Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui para ajudar. Se você se sente assim de alguma forma, nós estamos aqui para ajudar em nome de Jesus. A única defesa eficaz que nós temos contra esses poderes não é colocar proteção na janela, água benta, água ungida, sal grosso no umbral da porta. Não tem defesa. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 95. Não tem nenhuma defesa contra esses poderes malignos a não ser esse. Arrependa-se e creia. Largue os seus pecados, torne-se um crente em Jesus Cristo. Se o Espírito Santo encher seu coração, você não vai ser cheio de outra coisa. É a única solução, a única esperança e a única defesa que nós temos contra os poderes maus que existem nesse mundo. Que Deus nos ajude e nos conceda graça para que, firmados e revestidos do Senhor Jesus e na força do seu poder e revestidos com a armadura de Deus, nós possamos viver nesse mundo, livres das investidas desses espíritos malignos. Que assim seja, para a glória do Senhor Jesus e a alegria do seu povo. Amém. Oremos. Ó Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Senhor nos ensinou a pedir por esse livramento. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão sendo assediados, opressos, tentados por espíritos malignos e que têm se sentido, Senhor, atacados, às vezes sem perceber. Nós oramos ao Senhor que a gloriosa vitória do Senhor Jesus se torne uma realidade na vida do teu povo. Que não haja ninguém aqui debaixo da influência de um espírito mau. Dá-nos graça, Senhor, para com coragem enfrentar os poderes das trevas e libertar as pessoas em nome de Jesus. Nós oramos pelo teu povo em todo lugar, que também não se deixe levar pela superstição, pelo sincretismo, pelas práticas mágicas de religiões pagãs, mas que fiquem com a tua palavra pura, clara e verdadeira. Obrigado por esta manhã. Esteja com teu povo sempre. Amém. Comente e compartilhe. Agora vamos para a segunda aula. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6. Ouçamos a leitura. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós,
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus para essa noite. Por amor daqueles irmãos que estão pela primeira vez acompanhando a série de mensagens, eu creio também que por amor a todos nós, né? Porque depois de 2, 3 meses a gente mais ou menos esquece a quantas ia. Vou fazer uma pequena revisão daquilo que nós já vimos para que essa passagem ela seja vista no seu contexto maior. Tem 3 regras para você interpretar a Bíblia quando você vai ler uma passagem. São 3 regras muito importantes. Primeira, contexto. Segunda, contexto. Terceira, contexto. Se você conseguir colocar a passagem dentro do seu quadro maior, dificilmente você vai interpretá-la de maneira errada. Por isso é sempre bom lembrar o que é que vem antes, o que é que vem depois, o que é que aquela passagem está ali no meio. Muita gente lê a Bíblia de uma forma que não lê, por exemplo, um livro de matemática, né? Ninguém pega um livro de matemática e abre lá, tem uma fórmula lá no meio, né? Essa fórmula é de quê? É para quê? Né? O que é que veio antes? O que é que ela procura explicar? Qual o resultado dela? Quais são os princípios por detrás dela? Tem gente que abre a Bíblia assim, né? E simplesmente pega uma passagem lá no meio, constrói toda uma ideia, uma teologia, mas a regra número 1, a regra de ouro para a interpretação bíblica é sempre a ideia do contexto, ambientar a passagem, não é? Saber por que é que ela está aqui na Bíblia e qual o propósito dela. Muito bem. Como nós já vimos, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios faz parte dos esforços que o apóstolo Paulo fez para resolver os problemas dessa igreja que ele tinha fundado na sua segunda viagem missionária. Você encontra o relato da fundação em Atos capítulo 18, do verso 1 até o verso 18. A essa altura, Paulo já tinha mandado algumas cartas e já tinha feito visitas à igreja de Corinto para tentar resolver alguns problemas do tipo assim, formação de grupos na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, problemas de imoralidade que havia na igreja e a falta da disciplina necessária por parte da liderança, briga entre os crentes a respeito de temas como casamento ou comida sacrificada aos ídolos, o mau uso de dons espirituais, especialmente durante o culto, particularmente línguas e profecia, o papel das mulheres no culto, tudo isso estava em efervescência na igreja de Corinto, havia disputas, havia questionamentos, e Paulo, então, como pai espiritual da comunidade, ele se sentia na obrigação de dizer alguma coisa ou de tentar ajudar aquela igreja nascente, nova, a se firmar na verdade de Deus. Ele já, como eu disse, já tinha mandado algumas outras cartas. Essa é provavelmente a 4ª carta que ele manda para a igreja de Corinto, embora aqui na Bíblia ele apareça como sendo o 2 aos Coríntios. E a coisa aparentemente tinha chegado num ponto em que tinha produzido algum resultado, mas ainda tinha muita coisa para fazer. O assunto não estava fechado. Daí essa carta. Aqui, Paulo explica a razão dos seus sofrimentos. Por quê? Porque havia falsos, para piorar tudo isso, não é? Havia falsos mestres na igreja de Corinto atacando a autoridade de Paulo. E apontando para os sofrimentos que Paulo passava como uma evidência de que ele não era de Deus. Porque se era de Deus, por que é que sofria tanto? Por que é que sofria tanto? Então, Paulo gasta um bom tempo, bom espaço aqui nessa carta, explicando o porquê do sofrimento dele e explicando o seu ministério, defendendo a sua autoridade apostólica. E ele também quer expressar a sua alegria pelo bom efeito das tentativas anteriores, das cartas que ele mandou e da visita que ele fez. Ele quer defender particularmente o seu ministério dos ataques feitos por esses falsos pregadores, do tipo assim, Paulo é um fracassado, ele é um missionário, um falso apóstolo, um pregador mal sucedido, porque aonde ele passa ele é apedrejado, ele é rejeitado, quando não preso, expulso das cidades pelo seu próprio povo. Como é que esse pode ser um homem de Deus? Como é que pode ser um emissário de Deus se o próprio povo de Deus, que são os judeus, não o recebia? E além disso, Paulo estava passando por um momento difícil no seu ministério. Nós vimos isso no capítulo 2, de 12 a 13, porque ele tinha chegado na cidade de Troade
e havia uma oportunidade de pregação, mas ele estava não se sentia seguro e tranquilo, né? Ele fala que estava aflito por dentro e por fora, porque estava esperando notícias lá de Corinto que Tito haveria de trazer. Tito demora, aí ele vai para Macedônia. Era uma fase turbulenta na vida do apóstolo Paulo, parecia que nada estava dando certo, né? E quando ele escreve então essa carta, tudo isso poderia derrubar o apóstolo Paulo, deixá-lo aflito, angustiado e se sentir um fracasso como um ministro de Jesus Cristo. Eu estava lendo uma estatística que saiu de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, da grande quantidade, aumentou da última vez que foi feita essa pesquisa, aumentou em mais de 20% o número de pastores que se suicidam lá nos Estados Unidos. O número já era grande, fala-se pouco sobre isso. E agora a última pesquisa revelou que esse número, a proporção aumentou em 20%. E parece que alguma coisa está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas acho que no mundo todo, né? Profissionais da saúde, gente que cuida de saúde mental, você procura e não encontra. Nós tentamos marcar, lá quando estava nos Estados Unidos recentemente, conversar com uma pessoa dessa área, um profissional, tanto na rede particular quanto privada, um mês. E mesmo pagando, né? Tinha um mês. Aí por quê? Eles porque está tendo uma epidemia de doenças mentais nos Estados Unidos. Pelo menos no estado que a gente estava, que era o Texas, né? Aí alguns vão dizer, é porque é o Texas, né? Mas era generalizado. E no meio dessa estatística, então você encontra o aumento de pessoas se sentindo deprimidas e aflitas e sem propósito, e daí então vem aquele caminho tenebroso, ladeira abaixo, que acaba no suicídio, e os pastores também não estão isentos disso. Então, quem pensa, né, olha para os pastores, né, como pessoas que não estão acima desse tipo de coisa, realmente não conhecem a realidade. Paulo, como nós vimos aqui no capítulo 2, ele abre o coração e fala da aflição dele, das dificuldades que ele estava sentindo, como ele não se sentiu bem em poder pregar a palavra de Deus lá em Troas. Ele disse que não teve paz, né, porque Tito, que estava vindo de Corinto, não chegava com notícia, né? Então era um período difícil na vida do apóstolo Paulo. Apesar de tudo isso, Paulo olhava para o seu ministério de uma perspectiva, não de alguém que tinha fracassado, mas de uma perspectiva bastante positiva. Obrigado, meu irmão. Primeiro, como uma vitória constante. E essa foi a última mensagem que nós pregamos nessa carta. E foi baseada no capítulo 2, do verso 14 a 17. Graças, porém, a Deus. O porém aí faz o contraste com todas as tristezas, né, que ele relata antes. Graças, apesar de tudo isso, né, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Deus nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. O ministério pastoral, Paulo diz, é como uma carreata de triunfo, semelhante àquelas carreatas que os generais romanos faziam quando chegavam vitoriosos de uma batalha e entravam na sua cidade. Eram conduzidos em triunfo, vitoriosos, aclamados pelo povo. E Paulo compara isso ao ministério. Ele diz, graças a Deus, porque em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo, mesmo quando tudo parece estar dando errado, como parecia estar dando na situação de Paulo. A igreja que ele fundou estava em pedaços, a reputação dele estava sendo atacada, sua autoridade estava sendo questionada, ele estava passando um momento de aflição pessoal, que eu já mencionei, mas ainda assim ele diz, no meio de tudo isso eu posso discernir a mão de Deus me levando em triunfo, porque até mesmo quando a minha pregação é rejeitada, ainda assim é triunfo de Deus, porque nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se perdem e nos que se salvam. Nos que se perdem, cheiro de morte para morte, nos que se salvam, cheiro de vida para vida. Ou seja, de uma maneira ou de outra, eu sendo bem sucedido, com muita gente se convertendo, ou sendo expulso das cidades e apedrejado, ainda assim o meu ministério é conduzido em triunfo. Por quê? Porque Deus quer de nós que nós sejamos fiéis. Sucesso pertence a Deus, Ele dá a uns e não dá a outros, mas no dia do juízo, nós não vamos ser julgados do tipo assim, quantas pessoas você levou para Jesus Cristo? Por esse teste, o profeta Jeremias e o profeta Isaías, para não falar de Noé, estariam perdidos, né? Estariam perdidos.
Mas a pergunta vai ser: você foi fiel? Você ensinou a palavra? Você viveu o evangelho de maneira fiel? É isso que Deus vai perguntar. É isso que Deus requer dos dispenseiros, que eles sejam encontrados fiéis. Paulo disse isso na carta anterior, no capítulo 4, verso 1. É isso que Deus quer de nós, a fidelidade. Então ele via, apesar de tudo, o seu ministério como um triunfo constante. E agora, nessa mesma toada, não é? Ele fala mais duas coisas a respeito do seu ministério, que é o que eu quero trazer nessa noite e que é o conteúdo da passagem que eu li para vocês. Ele fala da realidade inegável do seu ministério, é um ministério que é realmente abençoado por Deus apesar de tudo, e ele apresenta evidências disso. Isso aí nós vamos ver do verso 1 até o verso 3. E ele fala também da sua confiança inabalável em Deus. Apesar de todos os abalos externos, ele continuava confiante em Deus, e era somente em Deus de Deus que ele dependia para continuar o seu ministério. Então nós vamos ver mais essas duas coisas que Paulo fala sobre o seu ministério. Ele tinha falado do seu ministério como um triunfo constante, foi o que vimos no último estudo, e hoje vamos ver que ele vai falar que a autoridade do ministério dele é inegável, 3 de 1 a 3, e que a confiança dele em Deus é inabalável, capítulo 3, de 4 a 6. Tá bom? Então vamos começar aqui com a inegável autoridade de Paulo. Versos de 1 a 3. O que é que estava acontecendo? Havia uma crítica daqueles falsos profetas que nós já mencionamos, de que Paulo não tinha carta de recomendação das autoridades judaicas. Como é que Paulo podia chegar nas sinagogas lá em Corinto e entrar lá e falar uma outra mensagem diferente daquela mensagem que era pregada pelos judeus lá de Jerusalém? Com que autoridade? Ele tinha carta de recomendação? Tinha carteira de pastor? Tinha uma autorização? Tinha algum documento? Tinha alguma coisa que dizia que ele tinha autoridade para falar isso? Então, Paulo diz, por isso que ele diz aí no verso 1 do capítulo 3, começamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos? Ele está se referindo ao fato de que nos versos anteriores ele tinha dito que ele não era um mercenário, não é? No verso 7, não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus como sinceridade da parte do próprio Deus. Aí, na hora, alguém dizia, você está fazendo um autoelogio, né? Você está se autodefendendo. Aí, né, é isso que ele diz aqui. Será que eu estou, porventura, começando a me recomendar? Aí ele continua, será que eu tenho necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou de vocês? Ao que é que Paulo se refere? Exatamente a essa crítica. Os falsos apóstolos diziam, cadê as cartas de recomendação de Paulo? Cadê a autorização dele para pregar? Nós temos, está aqui, autorizado pelo Sinédrio de Jerusalém, carimbado, né? Está aqui, mas e Paulo? Qual é a autoridade de Paulo para fazer isso? Aí Paulo pergunta, será que eu preciso de carta de recomendação? Esse pessoal precisa da autorização humana de uma instituição. Mas será que eu preciso disso? Eu tenho uma credencial maior, diz o apóstolo Paulo, a partir do verso 2. Ele diz que a recomendação que ele apresenta, verso 2, olha, é autoexplicável. Vós sois a nossa carta. Está falando com os coríntios. Vocês querem uma carta de recomendação? Vocês. Quem eram vocês quando eu cheguei aqui? Imorais, idólatras, adúlteros, ladrões, maldizentes, em trevas, sem conhecimento nenhum de Deus. E agora vocês estão constituídos em igreja, são irmãos em Cristo, conhecem a verdade, seus pecados foram perdoados, a vida de vocês mudou. Vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são a prova de que eu sou enviado por Deus para fazer o trabalho que eu estou fazendo, diz aqui o apóstolo Paulo. Ele continua no verso 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Aquele como que faz um jogo de palavras, não é? Porque ele diz assim, e vocês estão gravados no meu coração. Eu tenho esse amor por vocês que essas pessoas que estão aparecendo aí não têm.
Vocês são uma carta conhecida e lida por todos os homens. Já é notório em toda a região da Acaia e da Macedônia o que houve com vocês, a transformação que aconteceu com vocês. Ou seja, é público a transformação que o Evangelho produziu em vocês. Então, se eu tenho que dar uma carta de recomendação, eu apresento o fruto do meu ministério entre vocês. Essa é a prova, essa é a recomendação maior que eu posso dar para vocês. Em que sentido, então, a conversão dos coríntios, a vida mudada deles era superior? E a comparação está aí no verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Para a gente entender essa comparação que Paulo está fazendo aqui, entre a credencial que ele está apresentando, que é a vida transformada dos coríntios, e as cartas de recomendação que eram apresentadas pelos falsos profetas, a gente tem que entender que esses falsos profetas, eles eram judaizantes, eles pregavam o judaísmo e eles eram enviados do Sinédrio de Jerusalém com o objetivo de perverter o trabalho do apóstolo Paulo, ou seja, a missão deles era judaizar esses gentios que haviam se convertido ao Messias, que era o Messias judaico. Então eles se apresentavam, falavam do tipo assim: vocês são crentes, né? Eles somos crentes em Jesus Cristo. Que coisa boa, de fato. Mas vocês sabem que Jesus era judeu, não é? Sim, Jesus era judeu, isso, muito bem. E quem foi que pregou para vocês? Foi Paulo. Paulo não era um rabino que abandonou o judaísmo e foi excomungado lá da sinagoga? Ele esteve por aqui falando sobre Jesus? Foi, a gente se converteu com ele. Mas o que é que ele ensinou? Não, ele ensinou que para a gente ser salvo, a gente tinha que se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele só ensinou isso? Não, mas é o que dá vocês receberem qualquer pessoa na igreja, porque ele não deu a mensagem completa. Porque vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar toda a lei de Moisés. Vocês precisam guardar todas as cerimônias. Vocês precisam 3 vezes por ano ir no templo. Vocês precisam pagar votos. Vocês precisam seguir não comer determinado tipo de comida, comer outro tipo de comida e tal, e tal, e tal. Vocês têm que guardar também a lei de Moisés para que vocês possam ser salvos. Era isso que esses falsos profetas estavam dizendo. Eles queriam judaizar a igreja de Corinto. Só então agora é que a gente pode entender o contraste que Paulo está fazendo aqui no verso 3, tá? Então o contraste vai da seguinte maneira: em que sentido a recomendação de Paulo, ou a carta de recomendação, que é a vida transformada dos coríntios, é superior às credenciais daqueles falsos apóstolos judaizantes? Primeiro, Paulo diz: porque essa minha recomendação, ela foi escrita no coração em tábuas de carne e não em tábuas de pedra, como foram os 10 mandamentos lá do alto do Monte Sinai. Essa é a primeira comparação. Enquanto que eles vão pregar uma lei que foi escrita em tábuas, lá no alto do Monte Sinai, o meu evangelho que eu prego foi escrito pelo Espírito Santo em tábuas de carne no coração de vocês. Eles pregam uma obediência externa, mas o que eu prego é uma transformação interna feita pelo Espírito Santo no coração. Por isso que o meu evangelho é superior e a minha recomendação é maior. Segundo, a minha carta de recomendação, diz o apóstolo Paulo, ela foi escrita pelo Espírito Santo nos corações. Significa a conversão, a regeneração, a iluminação, a santificação, a mudança de vida. E não foi escrita com tinta, como esses escribas fazem lá em Jerusalém, fazendo cópias e cópias e cópias da lei em pergaminho. Mas o Espírito Santo gravou a lei de Deus no coração de vocês, enquanto o máximo que eles têm são os rolos da lei que são copiados eternamente pelos seus escribas com tinta em documentos de pele. Mais um ponto de comparação. Terceiro ponto de comparação, Paulo diz: é que vocês, como carta de recomendação, foram produzidos pelo meu ministério e, portanto, são carta de Cristo. Veja aí o início do verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Ou seja, através do meu ministério, diz o apóstolo Paulo, da pregação da palavra em Corinto, Cristo agiu pelo Espírito Santo, mudou a vida de vocês, de maneira que vocês são
carta de Cristo, ou seja, vocês são uma expressão pública e aberta da realidade da salvação mediante Jesus Cristo, ao contrário das credenciais escritas em papel, em tinta, desses falsos mestres que vão pregar a lei que foi escrita em tábuas de pedra há tanto tempo atrás e que exigem obediência externa. Então, nesse sentido, eu acho, diz Paulo, que a minha recomendação é superior. É como se ele dissesse assim: vocês acham realmente que eu preciso trazer carta de recomendação? Vamos comparar o meu ministério com o ministério desses falsos profetas. Muito bem. Aqui a gente conclui algumas coisas, não é? Que eu preciso aqui imediatamente responder uma questão que, se você acompanhou a última pregação sobre esse texto aqui, ela deve estar na sua cabeça. Na mensagem anterior, como eu disse, Paulo disse que nós vamos ser julgados não pelos resultados, mas pela fidelidade. Mas aqui ele parece estar dizendo uma coisa diferente. Ele apresenta como prova de que ele é de Deus o resultado. Então, como é que fica isso? A resposta é que, embora os resultados eles sejam importantes, embora os frutos sejam importantes, o critério maior do juízo de Deus para conosco, ou da cobrança de Deus para conosco, será de fato a fidelidade. E o normal é que Deus costuma abençoar a fidelidade. Onde a pessoa é fiel, onde a Bíblia é ensinada em verdade, o fruto costuma aparecer. Às vezes mais, às vezes menos, mas ele aparece. Ele aparece. Então, embora números não digam tudo, mas eles dizem alguma coisa. Alguma coisa. Então, às vezes a gente diz assim: não vamos ligar para número não, porque quem converte é Deus e tal, vamos continuar com a nossa igreja do esvaziamento bíblico, né? Então, quanto menor a igreja, mais fiel. Né? Quanto menorzinha tal, então mais fiel. Porque a igreja grandona, né? Muita apostasia, muita mistura. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Nós devemos ter um equilíbrio aqui. Aqui eu quero fazer uma citação do D.A. Carson, que ele diz assim: normalmente é apropriado para nossos ministérios que eles sejam julgados pelos seus resultados. Um país livre como é o Brasil, onde nós podemos pregar o evangelho em qualquer lugar, do jeito que nós quisermos, escolhermos bons locais de pregação, prepararmos os nossos pregadores. A mesma igreja, ela permanece do mesmo tamanho, com as mesmas pessoas, ano após ano. Números não dizem tudo, mas eles querem dizer alguma coisa. Alguma coisa pode estar precisando ser mudada ali. Revitalizar a igreja, mudar a igreja, ou tomar alguma medida para que o evangelho possa frutificar e a palavra de Deus possa crescer. Então você vê que no primeiro momento Paulo diz: Deus sempre nos conduz em triunfo, quer tenha resultados ou não. E no segundo ele diz: os meus resultados são a credencial de que Deus me enviou para pregar o evangelho. Nós precisamos usar esses dois critérios com muita sabedoria. Deixe-me correr aqui para o terceiro ponto, aliás, para o segundo ponto, onde Paulo fala da sua confiança inabalável, nos versos 4 a 6. Eu vou ler outra vez. Ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Que confiança é essa? É a confiança que ele mencionou no verso anterior, de que o meu ministério é o ministério de Cristo pelo Espírito Santo em corações de carne e, portanto, é superior ao ministério da antiga aliança que esses apóstolos falsos estão apresentando aí. É por intermédio de Cristo que eu tenho tal confiança em Deus. Aquela confiança que Paulo tinha não vinha dele, porque ele se conhece, ele sabe as limitações, mas ele depende inteiramente de Deus. Como ele diz no verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele tinha acabado de dizer alguma coisa que poderia dar a impressão que ele estava se vangloriando e se comparando. Quando ele disse: a minha carta de comparação, de recomendação, é maior e mais eficaz do que a desses falsos profetas. E alguém poderia até dizer: Paulo, você está, né? Está parecendo aí que você está se exaltando. Logo em seguida ele acrescenta: eu estou muito consciente de que a minha confiança para dizer isso é em Deus, porque de mim mesmo eu não posso nada.
Em outros textos da correspondência de Paulo, ele fala desse sentimento que ele sempre carregou com ele, de que ele perseguiu a igreja de Deus, que ele prendeu os santos, ele blasfemou o nome de Jesus, ele destruiu a igreja, é o termo que a Bíblia usa, né? Ele entrava destruindo as igrejas, né? Fechando, levando gente presa. Então Paulo tinha consciência de que ele era o menor dos apóstolos e que se Deus o usava, era somente pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que ele diz que a minha suficiência vem da parte de Deus, ou seja, eu me sinto suficiente ou capaz de fazer essa obra, não por mim, mas porque Deus de fato me ajuda. E aí ele continua no verso 6 dizendo, o qual, Deus, né? O qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. E aqui ele faz de novo aquela comparação que ele tinha feito entre a nova aliança do Espírito Santo, do Evangelho gravado no coração, em contraste com o Evangelho dos judaizantes, baseado na guarda externa da lei de Moisés, escrita em tábua em pergaminhos. Ele diz no verso 6, esse Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Muito bem, só essa frase aqui já dava para a gente fazer uma semana teológica aqui, né? O que é que Paulo quer dizer com isso? Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa é uma das questões mais complicadas dentro da teologia bíblica, é a questão da aliança, ou a questão do pacto de Deus com o seu povo. Qual é exatamente a relação entre a antiga aliança e a nova? O que é que continua? O que é que passou? O que é que permanece em vigor? O que é que não permanece? Quando Paulo diz assim, Deus me habilitou para ser ministro de uma nova aliança, ele está dizendo que todo o Antigo Testamento, tudo aquilo foi encerrado, não vale mais nada, não tem nenhum valor, nada mais presta. Tudo, as promessas de Deus, em que sentido é nova essa aliança? A resposta que nós damos dentro da Igreja Reformada, particularmente dentro do sistema presbiteriano, que é aliancista, é que Deus sempre teve uma única aliança com o seu povo. Só que essa aliança ela foi ministrada em duas etapas. A antiga aliança, que foi antes da vinda de Cristo, quando essa única aliança foi administrada através de símbolos, de tipos, como por exemplo o sacrifício de animais, o ministério levítico, a instituição do tabernáculo e do templo, e uma série de outras regulamentações. Sempre foi a mesma coisa, a salvação sempre foi do mesmo jeito, pela fé, mediante a graça, a fé no Messias que haveria de vir, não por obras, sempre foi assim. Só que antes de Cristo, tudo era simbólico, típico, eram sombras que apontavam para a chegada dele. Então, nesse sentido, quando Cristo veio, essa aliança, o que aconteceu antes dele é chamado de antiga aliança. E depois dele é chamada de a nova aliança. Não há mudança de conteúdo, mas de administração. Agora, nós não precisamos mais, como na antiga aliança, apresentar animais como pagamento pelos nossos pecados. Agora nós olhamos para o sacrifício completo do Cordeiro de Deus na cruz, feita de uma vez por todas, como sendo o pagamento pelos nossos pecados. Então, em essência, é a mesma coisa, mas a administração da aliança, ela muda, a maneira como ela muda. Algumas coisas foram mudadas, circuncisão virou batismo, sábado virou domingo, eu sei que aqui vai dar uma briga, né? A Páscoa vira ceia do Senhor, mas é essencialmente a mesma coisa, a administração, contudo, ela é diferente. Então, quando Paulo diz que Deus nos fez ministros de uma nova aliança, ele está dizendo que Deus o capacitou para trazer esse desenvolvimento, essa completude, esse cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava para os tempos dele. Paulo viveu nesses tempos e ele era um ministro da nova aliança, a aliança que chegou à sua conclusão, que se completou. O Antigo Testamento era tipo, o Novo Testamento é cumprimento, o Antigo Testamento era promessa, o Novo Testamento é realização. Paulo, então, é ministro da nova aliança. Aqueles falsos mestres, eles eram ministros da antiga aliança. Eles queriam que os gentios guardassem os costumes judaicos que, segundo Paulo, já cessaram como tipo, como figura, porque Cristo chegou.
Então, nesse sentido, Paulo diz: Deus me capacitou para ser ministro da nova aliança, para anunciar o cumprimento das promessas, anunciar a chegada do Messias, anunciar a transição da antiga aliança para a nova, falar da chegada ou do cumprimento das promessas que Deus havia anunciado através dos antigos profetas de Israel. É isso tudo que está aí nessa frase do início do verso 6. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aí ele faz um contraste. Não da letra. Quando ele fala não da letra, ele está se referindo à legislação mosaica, que era a maneira pela qual a antiga aliança era administrada. Essa nova aliança, ele diz, não é da letra, mas do Espírito. Aqui eu gostaria de sugerir que a gente lembrasse que a palavra espírito, ela no grego, a língua grega, ela não tem maiúsculo. Os manuscritos mais antigos são chamados de minúsculos porque o grego, o alfabeto, é sempre minúsculo, tudo coladinho, sem vírgula, nada. Quem já deu uma olhada no pergaminho de um fragmento ou um pergaminho grego do Novo Testamento, né, vê que é tudo emendado, não tem vírgula, não tem ponto de vírgula, não tem maiúsculo, não tem versículo, não tem capítulo. Isso tudo fomos nós que fizemos para poder entender, traduzir, e você hoje pode ter sua biblinha aí e ler com muita alegria, né, ficar feliz com tudo isso. Então, uma das palavras que às vezes traz complicação é a palavra espírito no grego. Porque, como não tem maiúsculo, a gente às vezes não sabe se a palavra espírito significa o Espírito Santo, porque aí nesse caso em português tem um maiúsculo, né? É maiúsculo, ou o espírito humano, que aí nesse caso é com um E minúsculo, não é? Ou um espírito imundo, um demônio, é a mesma palavra que aparece no Novo Testamento. Então, qual é a regra para a gente determinar o sentido? São três, né? Contexto. O que que Paulo está comparando aqui? O que é que ele já comparou antes? Qual é esse contraste entre letra e espírito? Só pode ser a mesma tipo de comparação que ele fez no contexto anterior, quando é espírito com E maiúsculo. Vocês são a carta de Cristo escrita com o Espírito Santo, em contraste com a lei que foi escrita em tábuas de pedra. Eu não sei porque que a nossa Almeida tacou aqui espírito com E minúsculo, porque para mim Paulo está falando do Espírito de Deus. Deus me habilitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas pelo poder do Espírito Santo, ou do Espírito Santo, sob a ação do Espírito de Deus. Eu creio que essa seria a forma mais correta da tradução, porque esse é o contraste que ele está fazendo. E aí ele explica o porquê desse contraste. Porque a letra mata, mas o Espírito, mais uma razão aí para ser Espírito com E maiúsculo, né? Mas o Espírito vivifica. Eu não conheço uma passagem da Bíblia mais mal usada do que essa. Irmão, cuidado, olha, a letra mata, o Espírito vivifica, né? O irmãozinho lá em determinadas igrejas começa a ler livros de teologia, né? Irmão, você está lendo muita teologia, a letra mata, né? Está estudando muito, né? A letra mata, o Espírito vivifica. Já viu um texto mais fora de contexto, usado mais fora do que esse? Paulo está fazendo isso, Paulo está comparando você estudar, você conhecer e ter conhecimento de uma vida de experiências místicas e tudo mais. Paulo está comparando essas duas coisas? É óbvio que não. Ele está comparando a legislação mosaica, baseada na lei do Antigo Testamento, e a nova aliança, que é guiada pela obra do Espírito Santo, gravando a lei de Deus nos corações. O contraste é entre duas dispensações, não é entre estudar e ter uma experiência mística com o Espírito Santo. Tá? Então, quando você voltar para a sua igreja e o seu pastor largar essa no culto, você diz: pastor, depois chamei ele assim de lado, pastor, tem 3 regras para o senhor interpretar a Bíblia: contexto. Aí quem sabe ele para de dizer isso aí, né? Porque estudar não faz mal, né? Desde que seja para a glória de Deus e acompanhado do Espírito Santo. Muito bem, então Paulo agora está pronto para concluir o que ele quer dizer. E eu queria então fazer algumas aplicações para nós aqui. A primeira delas é: nós precisamos ter cuidado, pelo que nós aprendemos aqui,
para não construir o nosso ministério em cima de credenciais humanas ou de títulos. Isso parece muito importante para alguns pastores, né? Para muita gente, desenvolver um ministério que é baseado no reconhecimento e nas credenciais das instituições e tudo mais. E isso eu vejo muito, eu não quero ser muito crítico, mas às vezes eu vejo o currículo de um pastor, fulano de tal, diretor da junta patrimonial, não sei de quê, presidente do concílio, tal, não sei de quê. Tem a lista dele, né, enche várias páginas assim, de títulos e tudo mais. A gente vai dar uma olhada na igreja dele. E que tristeza, não é? Não tem, né? O que é que ele fez, né, em termos de igreja, você vê que não é muita coisa, mas tá lá, inchado, né? Quer ser tratado como autoridade e tudo mais, né? Então a gente tem que saber que, de fato, o que vai autorizar o nosso ministério, embora a gente não deva desprezar as autoridades que Deus colocou na igreja, mas o que vai credenciar a nossa vida e o nosso ministério é a maneira como nós servimos a Deus e o fruto que vem do trabalho que a gente faz. Essa é a primeira lição que eu queria tirar aqui. Segunda, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a cultivar essa consciência de que a nossa suficiência e dependência ela vem totalmente de Deus. E a última coisa que eu queria dizer, nós vivemos na nova aliança. Não faz sentido, meu irmão, você tocar chofar, carregar a arca da aliança, né? Vestir quipá de rabino, falar Yeshua HaMashiach. Não faz sentido. Isso tudo tinha a ver com a antiga aliança, com a antiga dispensação, com a administração da lei mosaica. Agora, essa aliança de Deus conosco, ela entrou numa nova fase. Tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, ele já veio, as sombras passaram, nós já temos a pessoa de Jesus Cristo. E nós temos que viver a liberdade que nós temos no Evangelho, livres da lei de Moisés e de tudo aquilo que ela representava. E viver para Deus, com liberdade, com alegria, viver a plenitude do Evangelho. Infelizmente tem muitos crentes, não é, que são levados por falsos profetas e pastores que carregam um fardo muito grande, que eles, às vezes quando alguns deles descobrem a fé bíblica, é uma libertação, é quase como uma segunda conversão. É quase como uma segunda conversão. Eles dizem assim, mas pastor, eu passei 20 anos enganado. 20 anos enganado. Né? Agora eu estou entendendo a liberdade que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. E, queridos, a última coisa, assim, eu já comecei a falar, não é que nós lembremos que nós estamos nessa nova aliança, onde o nosso Deus, pelo Espírito Santo, atua pela sua palavra, transformando nossas vidas, nos perdoando, nos restaurando, coisa que na antiga aliança era feito também, mas tem todo aquele processo, né, desde sacrifício de animais até ofertas de arrependimento, tinha que fazer uma série de passos para obter o perdão de Deus, mas o nosso Deus, ele nos restaura, ele nos transforma, e nós podemos dar graças que a gente vive já debaixo da nova aliança. Amém? Oremos. Senhor, não nos deixa escravizar por leis humanas ou por mandamento de homem. Nós te damos graças, Senhor, porque teu Espírito vivifica. A legislação mosaica tinha que matar, para que nós pudéssemos ver que estávamos mortos e precisamos de vida em Cristo Jesus. Mas agora, Senhor, que Ele ressurgiu dos mortos, nos ajuda a experimentar a plenitude da ressurreição no dia a dia, quando nós enfrentamos nosso próprio coração, as aflições externas, as pressões, as angústias da vida. Nos ajuda a lembrar da lei gravada no nosso coração, do Evangelho gravado no nosso coração, pelo Teu Espírito Santo, gravado de tal forma que ninguém nunca vai apagar, somos Teus para sempre, louvamos o Teu nome, pedimos que nos ajude a viver na liberdade do Evangelho para a qual Cristo nos redimiu, é no nome dEle que nós oramos, amém.